E chegamos à segunda aula da nossa playlist de triângulos e quadriláteros. Eu, professor Alexandre Salim, o teu professor de matemática. E nessa segunda aula nós vamos estudar o quê? A condição de existência de um triângulo. Vamos que vamos, pessoal. Matéria super importante. Vamos nessa. A minha pergunta é o seguinte: será que com quaisquer três segmentos vocês conseguem fechar um triangulinho? Será? Imagina, tu tem lá um pedacinho aqui de corda, um pedacinho desse tamanhinho, um outro de um outro tamanhinho, um outro de um outro tamanhinho. Será que com três segmentos quaisquer tu vai conseguir fechar um triângulo? E aí? Será? Olha pra cá. Tá vendo que eu coloco aqui, ó, um segmento de tamanho 7, um de tamanho 2 e um de tamanho 3? Daria pra gente fechar um triângulo com esses tamanhinhos que a gente botou aí? Daria ou não daria? Imagina vocês o seguinte, ó, vou prender aqui o eixo e esse segmento aqui de tamanho 2, ele pode girar, né? Ele pode girar para baixo, para cima. Qual seria o arco de giro dele? Ele poderia girar até aqui embaixo ou ele poderia girar como? Assim, né? Uma circunferênciazinha. Poderia girar dessa forma. O 3, fazendo a mesma coisa e prendendo o eixo aqui, ó, ele giraria como? Giraria aqui em forma de circunferência aqui para baixo ou aqui para cima. E o que você consegue demonstrar dessa forma? Esses dois segmentos, o de tamanho 2 e o de tamanho 3, não vão se encontrar nunca. Não consegue fechar um triângulo. Deu para perceber isso? Não consegue. Ao passo que se eu colocar aqui, ó, um de tamanho 5 e aqui um de tamanho 4 e ali um de tamanho 3, beleza. Eles vão conseguir se encontrar. Eles fecham bonitinho. Então, não são quaisquer três segmentos que conseguem fechar um triângulo. Deu para entender isso? Existe uma regrinha. E tu consegue dizer para mim que regrinha é essa, observando esse primeiro triângulo daqui? E aí? Por que esse segmento 2 e esse segmento 3, a gente não está conseguindo fechar esse triângulo? Porque eles são muito pequenininhos, concorda? Esse 2 e esse 3, eles são muito pequenininhos comparados a esse 7 daqui de baixo. Então não consegue fechar. Sacou isso daí? Beleza. Então o que eu tenho que garantir para eu conseguir ter um triângulo? Eu tenho que garantir que a soma desses dois lados aqui, esse 2 mais esse 3, esse 2 mais esse 3, tem que necessariamente ser maior do que o terceiro lado. Nesse caso aqui é verdade isso? 2 mais 3, que é 5, é maior do que 7? Não. Justamente por isso que eu não consigo montar esse triângulo. Deu para entender? A soma de dois lados de um triângulo sempre tem que ser maior do que o terceiro. Essa é a condição de existência de um triângulo. Sacou? E tem mais. Então olha só, se eu tenho aqui, ó, um triangulinho de lados A, B e C, eu sempre vou ter o seguinte: esse Azinho, um lado qualquer, vai ter que ser menor do que a soma dos outros dois. Se eu pegar esse B e esse C aqui e somar, eles vão ser maiores do que o A. Olha a bocona aqui, ó. A boca é sempre virada para o maior. Então B mais C é maior do que o A. E o A, por sua vez, vai ser maior. Olha a boca virada para o A. Então o A é maior que a diferença entre os outros dois lados. A diferença. Só que essa diferença em módulo, tá, gente? Pega a parte positiva, né? Você faz a diferença entre eles, joga fora aquele sinal de menos se for o caso e fica só com a parte positiva. Então isso daqui é uma máxima condição de existência de um triângulo, tá? Então coloquei aí bonitinho para vocês em um triângulo. Cada lado vai ser menor do que a soma dos outros dois e vai ser maior que a diferença dos outros dois, beleza? Foi justamente o que eu coloquei aqui em matematiquês, que agora eu estou traduzindo aqui para português, beleza? Então, um lado, ele sempre vai ser menor do que a soma dos outros dois, e um lado sempre vai ser maior do que a diferença dos outros dois. Ficou claro isso daí, pessoal? Essa é a condição de existência de um triângulo. Beleza. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro ainda. Diz assim, ó, os lados de um triângulo medem 8, 14 e x. Sabendo-se que x é um múltiplo de 6, qual é o maior valor possível para x? Pessoal, se o triângulo vai ser formado por 8, 14 e x, pô, cara,
Preste atenção. O que você sabe da tua condição de existência? Esse lado aí, esse x, ele necessariamente vai ter que ser menor do que a soma dos outros dois? Sim ou não? Não foi isso que eu aprendi agora, cara? Um lado qualquer do meu triângulo tem que ser menor do que a soma dos outros dois. E além disso, esse mesmo lado, ele tem que ser maior do que o quê? Do que a diferença dos outros dois. Qual é a diferença entre 14 e 8? Tá aqui, 14 menos 8, tá? Claro que pegando o valor positivo, por isso que eu peguei o maior menos o menor, para poder ficar positivo. É esse tal desse módulo que tá aqui, ó, que alguns de vocês não tinham entendido quando eu expliquei, e agora nesse exemplo ficou bem claro, né? Beleza, só pegar o positivo, então pega o maior menos o menor. Então esse lado aqui, esse x, ele vai ter que ser menor do que... Quanto é que é 8 mais 14? 8 mais 14 é 22. E vai ter que ser maior do que quanto? Quanto é que é 14 menos 8, pessoal? 14 menos 8 dá 6. Dá 6. Então o x ele tem que ser maior do que 6 e menor do que 22. Quais são os valores possíveis para x? Ué, 7 tem que ser maior do que 6, então 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, até quanto? Até quanto, pessoal? Ele não tem que ser menor do que o 22? Então eu vou até o 21, né? 18, 19, 20 e 21. Só que olha o que ele perguntou. Todos esses lados aqui, a gente sabe o quê? Podem ser lados desse triângulo, tá? Segundo a minha condição de existência, poderia ser, esse triângulo iria existir, tá bom? Mas ele quer o quê? Qual é o maior valor possível para x, sabendo que ele é múltiplo de 6. Se ele é múltiplo de 6, ele está numa tabuada de 6. Ou ele é 6, ou ele é 12, ou ele é 18, ou ele é 24. Se tem que estar na tabuada de 6, ó, ou ele seria 6, que não tem aqui, não tem o 6. Depois vem o 12 poderia. Depois vem o 18 e o 24 já não está aqui. Como ele quer o maior valor possível, qual é a minha resposta então? É esse 18 aqui. É esse 18. 18 é a minha resposta. X é igual a 18. Beleza? Entenderam isso daí, pessoal? Questãozinha bem legal utilizando condição de existência de triângulo. Tranquilo? Muito bem. E olha o bisuzinho do árabe que você precisa guardar, porque esse bizu é muito importante na resolução de várias questões, tá? Já caiu na UERJ, inclusive, uma questão que você utilizava isso. O Enem também já explorou alguma ideia que você precisava desse bisuzinho aqui do árabe. Então preste atenção no nosso bisuzinho. O lado oposto ao maior ângulo também será o maior lado. Isso é importante que você saiba, pessoal. Olha aqui, ó. Se eu tenho um triangulinho de ângulos 110, 40 e 30, o que eu posso afirmar sobre esses lados daí? Quem é o maior lado dos três? Quem seria o maior lado? Ué, o maior lado vai ser o A. Vai ser aquele oposto ao maior ângulo. Como o maior ângulo é o 110, o A é o maior lado. Você precisa conhecer isso, pessoal. O maior lado, ele vai estar oposto ao maior ângulo. E quem é o segundo maior? Quem é o segundo maior? Pô, o segundo maior vai ser esse daqui, o oposto ao segundo maior ângulo. O segundo maior ângulo não é o de 40 graus? Então, este vai ser o segundo maior lado. E o terceiro maior lado é esse Czinho daqui, tá? Então, o A é o maior de todos, depois vem o B e por último vem o C. Tranquilo? Finalizamos, então, a nossa aulinha de condição de existência. Espero que você tenha gostado e vamos à próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!